muito determinados, né? Por exemplo. Olha a filha de fulana, né? Sim. Olha o filho de fulano. Vai pra academia e trabalha e tu não consegue, né? Isso. E é muito importante a gente entender que cada pessoa ela tem um perfil comportamental diferente. E isso influencia muito na performance dela em todas as áreas da vida. Olhando um pouquinho aí para perfil, vou falar um pouquinho sobre perfil, eu vou detalhar mais agora sobre o perfil, fica atento aí, anota, porque você vai identificar qual é o seu perfil e você vai também identificar o perfil daquelas pessoas que estão ao seu redor. E por que isso é importante? É a base do autoconhecimento, né? Você entender como é que você funciona e como é que as pessoas ao seu redor funcionam. Existem basicamente, né? Vou falar aqui da teoria do Profiler, que ele entende que são 4 perfis comportamentais. Essa teoria ela foi criada na verdade, a base dela, né, foi criada por um psicólogo chamado William Morston. Ele era um cara muito inteligente, inclusive ele foi o criador do detector de mentiras. E ele também era diretor, enfim, ele também criou a personagem da Mulher Maravilha, enfim, o cara era multifuncional. E ele baseou, né, ele criou essa teoria, ele tem até um livro também, chamado As Emoções das Pessoas Normais, né? E esse livro, ele baseou uma teoria chamada DISC, e essa teoria, mais outras teorias, permitiram a construção de uma teoria chamada Profiler. Em resumo, essa teoria ela entende que existem 4 perfis comportamentais. Todos nós temos um pouco desses 4 perfis comportamentais. Porém, tendemos a ter 1 ou 2 perfis predominantes. E isso faz toda a diferença. Isso explica porque uma pessoa é totalmente introvertida. 2 irmãos, por exemplo, que viveram sobre a mesma cultura ali, com os mesmos pais, vivendo a mesma realidade, né, entre aspas. E por que um é totalmente falador, se expressa muito bem, quando chega ele é muito sociável, conversa com todo mundo, é extrovertido, e uma outra pessoa é totalmente introvertida? Isso é explicado através dos perfis comportamentais. Então, dependendo do perfil que essa pessoa tenha, né, a predominância desse perfil vai fazer muita diferença e explicar todos esses comportamentos. E aí, falando um pouquinho sobre do que a gente estava falando ali de motivação, e aí, por exemplo, essa questão de eu vou lá estudar, eu vou lá fazer atividade física, eu vou conseguir, é uma característica de determinação. A característica de determinação ela é natural do perfil do executor. Então, esse cara que fala para você lá, esse guru, esse mentor que fala para você, olha, é só você sentar a bunda na cadeira e estudar, é só você fazer, e se eu faço, você faz. Esse formato de linguagem, inclusive, né, e são pessoas normalmente que acabam entregando muito resultado, essas pessoas tendem a ter o perfil predominante de executor. E aí, entre as características do executor está justamente a determinação. Essa pessoa que ela é motivada a desafios. Uma das coisas que motiva ela é se você chegar no executor e dizer assim, olha, eu duvido que tu vai fazer isso. E essa pessoa, ela literalmente, isso vai gerar motivação nela. Foi comigo, aconteceu comigo. Você não vai passar. Pô, agora eu vou provar pra esse miserável que eu vou passar, agora vai dar certo. E realmente, se a pessoa diz que eu não posso, mas eu não me considero um executor. Mas aí o que acontece? Todo mundo tem os 4 perfis. Mas se a pessoa... Você pode ter, por exemplo, uma característica do outro perfil, mesmo sendo uma característica oposta ao seu perfil, porque você desenvolve ela. Porque a gente consegue desenvolver as características dos 4 perfis. Mas você naturalmente tem a facilidade de ter características dos perfis que você tem predominante. Os 4 perfis são basicamente, né, o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E aí o executor, ele é essa pessoa muito determinada, aquela pessoa que não tem medo, literalmente, né, de enfrentar desafios. Na verdade, isso motiva, é uma pessoa que é competitiva. Então, essa pessoa em específico, se você comparar ela a outra, normalmente ela vai se motivar. Normalmente, grandes atletas, né, atletas de ponta, acabam sendo mais executores também, porque acabam entregando muita performance. Não tem medo de errar, esse é um dos aspectos também do executor. Mas se eu não sou um executor? Aí você pode desenvolver características do executor.
E aí é que tá. Aí que você, por exemplo, o executor, na verdade, ele é um dos perfis que menos procrastina. Parece até algo irreal, né? Surreal assim, mas o executor, o motivo do executor procrastinar é justamente a emoção de fazer as coisas de forma desafiadora. Então ele deixa muito para cima do prazo para que ele possa fazer as coisas com mais emoção. Ele não deixa porque ele está com preguiça. A procrastinação normalmente do executor é justamente essa. Para gerar emoção nele, ele deixa para a última hora para fazer. E um outro motivo Esse é o também, defeito do executor. na verdade, um dos defeitos do executor é porque ele não é muito humano. Ou seja, ele é muito voltado para a tarefa e menos voltado para pessoas. E lasque-se o que a outra pessoa está pensando, sentindo. Exatamente. Ele não... O perfil, inclusive, aí olhando para o oposto disso, que é o planejador, o perfil oposto ao executor é o planejador. E o planejador, uma das características mais fortes dele é justamente a empatia. Porque ele está no extremo oposto e ele é muito pessoas. E o executor é muito tarefas. E aí ele, para realizar uma tarefa, ele literalmente passa por cima. É aquele trator. E como é o nome desse outro que tu falou mesmo? Planejador. Planejador. O planejador é o cara que chora, né? É o cara mais sensível, é o cara mais empático. É aquele que tem uma capacidade de ouvir muito aguçada. São características, né, do planejador. Ele se relaciona muito bem, ele evita conflitos, ao contrário do executor. O executor, normalmente, na verdade, ele busca, ele até se sente bem quando ele está literalmente em conflitos. Ele tem um perfil até mais agressivo, o executor. Já o planejador, ele evita conflitos a qualquer custo. E é muito importante entender isso, porque às vezes o executor, quando ele vai falar lá com o planejador, ele não consegue entender esse planejador e vice-versa. E quando você começa a enxergar essas características nas pessoas, aumenta inclusive seu autoconhecimento e o conhecimento do outro. Isso melhora os relacionamentos e também a performance, porque você sabe exatamente o que é que você precisa desenvolver. E como a pessoa sabe qual é o perfil dela? Existe um teste, né, que é aplicado, ele leva ali em torno de 10 minutos, a média, na verdade, é de 7 minutos. E a partir desse teste, o resultado ele dá mais de 50 informações. Ele, literalmente, ele fornece um relatório e ele dá mais de 50 informações sobre o teu perfil. Sobre características que motivam, sobre características que desmotivam, sobre estilos de liderança, como estão também alguns índices situacionais, ou seja, como é que está a tua energia, né, teu pique, tua disposição para o trabalho. Tudo isso esse relatório ele entrega. Mas você analisando aqui aquelas pessoas, por exemplo, eu vou dar características das pessoas e aí você já vai saber do seu perfil. Tu falou só 2 perfis. Falta falar mais 2. Eu falei do executor e do planejador, porque são os opostos. Eu vou falar de os outros 2 opostos, que é o comunicador e o analista. O comunicador é aquela pessoa muito extrovertida. Aquela pessoa que... Eu costumo até dar o exemplo. Ela chega na fila da lotérica, não conhece ninguém, mas ela sai de lá com 3, 4 amigos. Ela é muito extrovertida, então ela fala muito. Ela não tem preocupação em expor o que ela está sentindo. Então, é uma característica muito forte. Todo mundo conhece um comunicador. É aquela pessoa que, se você deixar na reunião, só ela que fala, né? Reunião de família, reunião na igreja, num grupo, essa pessoa está normalmente sempre... Eu tô me vendo nos 4 perfis. Sempre falando. Porque você tem características dos 4. Todos nós temos características dos 4 perfis. Eu sou procrastinador, mas executo. Mas então... Na reunião de família eu falo. Mas todo mundo é procrastinador. Mas o que é que acontece? O analista, eu vou usar o exemplo oposto. O analista, e aí você vai entender se, por exemplo, você tem mais perfil de comunicador ou de analista. O comunicador, independente se ele souber ou não do assunto, ele vai falar. Se ele chega num lugar e ele não entende do assunto, ele vai criar. É aquela pessoa que ele cria quando, por exemplo, na escola. Tem aquela pessoa que estudou muito e tem aquela pessoa que não estudou para apresentar o trabalho. O comunicador é aquela pessoa que não estudou e chega lá e fala muito bem, como se tivesse estudado muito.
Já o analista, que é o oposto, essa pessoa estuda muito, mas para que ela possa falar, ela precisa estar num ambiente de segurança. Aí ela consegue falar muito bem. E às vezes a gente não é comunicador assim, aí acha que a gente pode desenvolver, mas aquilo é algo nato da pessoa, né? É algo nato, mas você pode desenvolver também. Por exemplo, o próprio ambiente, ele propicia que você consiga desenvolver características dos outros perfis. Agora você falou uma coisa muito importante. Para mim, o que mais me empurra é o ambiente. Então, por exemplo, se eu quero ser fitness, então eu peguei todas as pessoas que eu sigo que falam de crossfit, que falam de dieta, e aí começo a seguir os perfis e olhar essas pessoas que malham, e isso me empurra. Você acaba sendo mais influenciado pelo ambiente. E aí, por exemplo, você tende então a ter mais predominância nos perfis analista ou planejador. Por quê? O comunicador e o executor, eles são mais ativos em relação ao ambiente. Eles influenciam mais o ambiente do que são influenciados. Todos nós sofremos influência do ambiente, mas o executor e o comunicador, eles influenciam mais. O planejador e o analista, eles são mais influenciáveis nesse sentido. E aí, olhando para um analista, ele é mais tímido, ele é uma pessoa mais introvertida, mas ele é uma pessoa que ele é o especialista. O analista, tudo que ele vai fazer, eu vou dar o exemplo disso. Ele vai fazer atividade física. Antes de ele fazer atividade física, ele estuda tudo ali da atividade física, pronto. Vai assistir vídeos sobre. Quando você chega na academia, você sabe mais até do que o professor. Pronto, eu sou assim. Pronto, então você tende a ter um perfil muito alto de analista. Mas eu tô me vendo em todos os perfis. Mas o que é que acontece? Por exemplo, mas são características que você pode desenvolver dos outros mas perfis, eu sou viciado nisso. Eu tô fazendo crossfit. Aí eu quero aprender todos os movimentos e tal. Pra chegar lá, já saber mais do que não ter trabalho e perguntar ao cara. Né? Aqui o podcast, por exemplo, né? Estudar como é que fazia o ângulo da câmera, o som que tá chegando pra galera. Aproveitar e compartilha aí a live, bate o print, diz que tá assistindo. Se você tá gostando desse conteúdo, né? Não é um conteúdo fútil, não tem ninguém rebolando aqui. Se tivesse, tava com 1 milhão de gente assistindo, né? Mas é um conteúdo para o seu crescimento. Compartilha aí se você acha que alguém precisa desse conhecimento. Mas aí me diz uma coisa, né? Beleza, eu sei qual é o meu perfil, como eu posso me desenvolver através desse conhecimento. Eu vou responder a tua pergunta, já respondendo a pergunta aqui do Tarcísio. Mande bronca. O Tarcísio, ele colocou aqui, top essa live, obrigado aí, valeu Tarcísio. O ideal é buscar o equilíbrio nos 4 perfis ou fortalecer o perfil predominante. Vou compartilhar aqui minha visão sobre isso. É muito importante que para as atividades, o que você precisa desenvolver no seu dia a dia, você acabe fortalecendo o teu perfil predominante, mas que você busque características que vão ser importantes para você. Vou dar um exemplo. Você tende a ser mais analista, mas por que você normalmente se comunica bem? Mas eu não me comunicava bem. Pronto. Então, esse exemplo, por isso que eu usei esse exemplo. Você tendeu a pegar a comunicação e desenvolver ela. Pronto, mas na característica do analista é impossível, porque você busca conteúdo de oratória, você faz exercícios, dicção. Eu fico lendo, pronto, essa caneta aqui, ó. Fiquei lendo antes de começar, fiquei lendo várias vezes para melhorar a dicção. Pronto. E isso é o analista. Ele quer buscar ali a excelência em tudo que ele faz. Então você tende a não fazer as coisas por meia boca. Tudo que você vai fazer, você vai buscando a excelência. E aí, o que é que acontece? Aí, respondendo a pergunta do Tarcísio, eu acho que é importante você ter um equilíbrio ali entre os 4 perfis, mas principalmente o que é que você precisa para você ter alta performance no que você faz no dia a dia. Se, por exemplo, o teu trabalho ele é mais interno, você não precisa se comunicar tanto, você não precisa falar em público, não há uma necessidade muito grande, né, de você desenvolver, por exemplo, a comunicação, falar em público. Então, não é algo que... Não necessariamente é uma competência que você precisa desenvolver.
Mas se você precisa, eu vou dar um exemplo de você, no teu caso, você desenvolveu aí necessariamente para fazer o canal no YouTube, para fazer o podcast, conduzir o podcast, você precisou melhorar a tua comunicação. Apesar de, provavelmente, na infância, adolescência, você não ser aquela pessoa super popular que falava com todo mundo. Não falava na sala, sentava lá atrás, ficava lá. Por isso que você tende a ser mais introvertido, tende a ser mais analista. Por que eu consigo? Por que hoje eu falo bem, eu sou mais extrovertido? Porque você desenvolveu isso. Mas aí como é que eu me desenvolvo com esse conhecimento? Conhecendo os perfis, assim. Como é que eu atinjo o meu potencial máximo? Como é que eu vou ser que ter uma vida melhor, atingir meus objetivos através desses perfis? Você vai mapear quais são as características negativas que você tem nos seus perfis e quais são as características negativas de perfis que você não tem e que você vai literalmente desenvolver elas. Vou dar um exemplo. E aí o foco vai ser sempre em você desenvolver características positivas, que consequentemente vai quebrar, né, ou desfazer ali uma característica negativa. O comunicador, ele tende a ser mais desorganizado, por exemplo. O analista, ele tende a ser mais organizado. O que acontece? Quando você vai desenvolver a organização, você vai desenvolver a característica, um ponto forte do analista, que é a organização. E o seu foco não vai ser trabalhar a desorganização do comunicador. Tem como tu trazer assim, tem como tu falar assim, por exemplo, a pessoa que é comunicador, a casa dele é bagunçada, trazer assim para a pessoa. Sim. Normalmente o comunicador, ele é mais bagunçado. A rotina dele, ele não tem, por exemplo, ele não tem agenda. Começa daí. O comunicador é uma pessoa bagunçada, que não tem agenda. É aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, nesse sentido. É muito procrastinador porque ele é muito flexível e ele é muito otimista. E ele acha que tudo vai dar tempo. Ele acha que tudo vai dar tempo. Ele diz, não, eu posso deixar isso aí para a última hora porque vai dar tempo. Então, porque ele é muito otimista, o comunicador. Já um analista, né, e ele vai se precaver, né, ele vai evitar os riscos. E quando a gente... Falando um pouquinho aí de organização novamente, o analista, ele vai num detalhe. O nível de organização do analista, ele vai num detalhe. Então, cada pontinho, eu vou dar um exemplo que você colocou. Tem essa partezinha aqui no estúdio que eu não estou gostando. O detalhe, é a organização no nível do detalhe. Isso acontece também, né? Acontece que às vezes você tem um perfil muito mais organizado, por exemplo, para o trabalho, mas na vida pessoal não tanto. Então, você acaba tendo essa característica, desenvolvendo mais para o âmbito profissional e não tanto para o pessoal.